Tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Kátia Ávila e eu sou arquiteta, artista há mais de 29 anos. E as pessoas sempre me perguntaram sobre quais as habilidades, né? Na verdade, eles não chegaram a perguntar dessa forma, mas como que faz para pintar, como que faz para desenhar? Na verdade, as pessoas perguntam isso de uma forma até contrária, tipo assim, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade. E eu tô aqui para dizer que você tem sim, você tem essa capacidade, você tem essa habilidade, porque só não foi desenvolvida ou foi bloqueada aí com você. Então eu resolvi fazer aí 40 lives com essas habilidades voltadas para arte, voltadas para que você desenvolva essa capacidade. Então, não se preocupe que a gente vai estar andando. Porque eu acho que capacidades são essas, são habilidades que todos nós temos, mas a gente vai olhar com o ponto da arte, com a visão dessa parte da arte. E uma coisa aqui que é, e a gente começa aí com a primeira delas, que é essencial, que chama criatividade. O que é criatividade? Criatividade é algo inerente ao ser humano, todo mundo tem. É aquela capacidade de desenvolver ou de fazer algo que é diferente, é criativo, né? Você parte de algo existente e você cria algo diferente, você cria algo criativo. São soluções. Então, criatividade nada mais é do que são soluções ainda não vistas. Então, a criatividade ela tá no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem algo para ser resolvido e você cria uma forma diferente de resolver aquilo, ou você está sem as ferramentas e você acha outras soluções para algo que seria feito de outra forma. Então, isso é criatividade e isso tá dentro de nós, está dentro do ser humano. Então, quando a gente vem para a parte da arte, quando a gente vem volta para esse movimento ou também da arquitetura, né, que tem essa criatividade, nada mais é do que essa capacidade ampliada, desenvolvida. Então a gente passa a desenvolver isso e não algo assim que a gente fala assim, não sou criativo. Não, você é criativo, só que você não trabalha com a criatividade, você não pega essa criatividade e você coloca aí a seu serviço, né? Então, eu trouxe alguns itens da criatividade e como que funciona. Eu vou estar trazendo aqui, gente, a minha realidade, como que eu desenvolvo isso na prática. Então, não vou trazer informações técnicas, eu vou trazer informações vivenciadas. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz ao longo desses anos todos, essa criatividade, como que ela surgiu e como que ela veio andando e como que eu tiro partido disso em todo esse processo de criação, né? Eu morei um tempo em Lisboa e eu já tinha meus desenhos quando eu morei lá. E eu trabalhei com uma decoradora francesa, a Sophie. A Sophie, quando ela viu meus desenhos, ela trabalhava ali com uma rede de casas de franceses, né? Então eu desenhei algumas peças para ela, porque ela era interessante. Ela desenhava peças, ela desenhava coisas exclusivas e mandava confeccionar. Então eu comecei a desenhar algumas peças para ela. E quando ela viu os meus desenhos, né, que eu tinha feito no Brasil, eu lembro que ela falou assim, Kátia, nossa, deixa eu copiar. Na época, isso foi em 2002, então não tinha essa coisa do celular hoje, né? Tinha, mas não era nesse sentido do smartphone. Deixa eu copiar aqui, tirar cópia. Ela até tirou cópia no escritório dela, ela tinha uma máquina. E não preocupa que eu não vou reproduzir. Eu falei para Sophie, não tem problema, você pode reproduzir o que você quiser, porque da onde veio isso tem muito mais que eu tava falando, mas nada mais que eu tava falando era da minha capacidade criativa, que tudo bem ela copiar, que provavelmente eu nem mais faria igual, né?
eu sempre estaria fazendo diferente e que não me preocupa alguém copiar algo que eu fiz, porque eu posso fazer sempre mais. Eu falei para ela de onde veio esse, é infinito, né, a parte. Então, porque você acessa essa forma de criação. E a criação, você não vai, essa criatividade você não vai usar só para o seu, só para a parte de artes, tá? Você usa em todas as áreas da sua vida. A gente vai falar aqui da parte de artes, né? Que essa é a nossa jornada do artista. Então, a criatividade, gente, é um estado natural. Então, fora da criatividade, que não é natural. Então, às vezes a pessoa se normatiza, né? Normaliza tudo. Quando fala assim, não, eu não sou criativo. Como se isso fosse algo que estivesse fora. Não, a criatividade está aí dentro. Provavelmente adormecida, né? E eu vou te dar algumas dicas de como você fazer isso. O que acontece? O ser humano ele veio evoluindo, né? A gente veio evoluindo aí com o tempo. Então a gente está sempre em evolução. O que as pessoas fazem, né? Passado, a gente usa a criatividade para o futuro. Então a gente não cria nada de novo. A gente vai desenvolvendo algo. Imagina se nós fôssemos criar tudo de novo. Então você zera todo o conhecimento e daí você começa algo de novo. Provavelmente a gente estaria ainda na época lá da pedra lascada, né? Ou da roda, criando a roda. Cria a roda, não esquece esse conhecimento e agora a gente vai aí pensar uma outra coisa completamente diferente, né? Não, ele vem evoluindo e a gente pega esse conhecimento de alguém que foi criativo no passado e a gente vai trazendo ele, vai melhorando, vai avançando. E a criatividade ela é muito importante para o nosso avanço em qualquer área. Então, passando para a área das artes, também a gente vai sendo criativo. Kátia, a gente é criativo sempre? Sempre dá para fazer diferente, sempre dá para melhorar. Eu costumo dizer, eu tenho uma coisa que eu uso para mim, a minha mente ela é muito espacial, né? Então, muito imaginativa. Então eu imagino que nós estamos no centro de um círculo, no centro de uma esfera. E falando com a geometria, quando você tem esse centro, quando você vira o ângulo um pouquinho, 1 grau, 2 graus, você dá completamente diferente o final da esfera. Então, quando você está no centro, se você traçar uma linha reta, você vai dar num ponto. Mas se você traçar um ângulo, 2 graus ali, você vai dar em outro ponto, porque a esfera abre. Então, sempre a gente pode mudar alguma coisa que vai dar um outro resultado. E isso a gente vai falar com uma outra habilidade amanhã, juntando a criatividade com essa outra habilidade, que é muito bacana, que é a visão progressiva. Mas, voltando para a criatividade, geralmente a gente evita de ser criativo, porque criativo sai fora do padrão. Então, quer ver como que às vezes não desenvolveu sua criatividade? Porque às vezes você parecia ser um pouco ridículo, né? Você tá fazendo diferente do padrão, você tá diferente da manada, você tá fazendo diferente. Não, mas nunca ninguém fez isso, né? Então, quando você faz algo diferente, muitas vezes não é aceito ou entendido no primeiro momento. E isso começa lá na nossa infância, quando a gente é criança, né? A gente vai fazer alguma coisa, principalmente na parte das artes, que às vezes os pais falam assim, não, mas não é assim, é assim. Mas o professor fala, não, mas não é assim, é assim. Não, você tem que pintar dentro do círculo. Não, você tem que fazer só para um lado. Não, você não pode misturar isso. Não, mas você está estragando tudo, você está pintando tudo de preto. Então, desde cedo, às vezes, a gente é colocado num padrão, né? Isso reflete em outras áreas, mas na parte da pintura, na parte do desenho,
a visão que a gente tem de mundo, que é o que a gente passa por esse filtro e a gente coloca para o mundo, muitas vezes ela não é compreendida por quem está vendo, pelos nossos pais, pelos nossos professores, e aquilo, como a gente é criança, fala, nossa, então tá errado, então eu tenho que esperar para me mostrarem como é. E nesse esperar para te mostrarem como é, vão te dar um padrão, né? Aquela casinha quadradinha com um telhadinho assim, triangular. Essa casinha não existe, né? Essa casinha não existe. Talvez existiu no nosso imaginário, mas não existe, as casas nem são assim. As casas elas têm outros formatos. Então, ou então o céu é azul. Então o céu é azul. Nossa, o céu é azul. Então todo o meu céu é azul. Não, o céu é amarelo, vermelho, né? Tem vários, a gente vai falar isso na aula de cores. Então, a gente tem medo, começa muito cedo ali de ser diferente, ou de errar, ou de ser ridículo, ou de ser infantil. Então, como a gente tem esse movimento e esse medo, o que a gente faz? A gente para então de criar, de ser criativo. A gente espera alguém falar pra gente como que é. Ah, como que é? Ah, tá bom, então vamos fazer assim. Então, isso não é que você perdeu a capacidade de criar, você simplesmente criou ali uma trava, né? Um drive ali disso. Você não pode ser daquele jeito, né? Você sai fora do padrão. Então são detalhes pequenininhos, você vê que são, às vezes é um detalhezinho ali que você vai ampliar isso depois de uma outra forma e vai se achar não criativo, você vai se achar que você não consegue, você vai achar que alguém tem que te falar como que é. Então, tendo isso posto, que isso é uma coisa natural em nós, natural no ser humano, e simplesmente só está adormecido em você, você tem que admitir isso, tá bem? Então, parar de falar que você não é criativo e comece a falar que você ainda só não desenvolveu, não olhou para essa criatividade. E agora eu vou te falar na prática como que a gente pode estar fazendo isso. E criatividade, ele tem um pouco do você sair do aqui e agora. Então, é como se você pegasse um problema no agora, você vai para o passado e vai para o futuro e cria, né? Tanto é que tem muitas pessoas que são criativas ao longo da nossa história e as pessoas falam assim, nossa, ele estava muito além do tempo. E realmente é. A gente vai além do tempo. A nossa visão, a nossa capacidade vai além desse tempo. Ela vai atrás aí de outros lugares, né? Outras formas aí da gente ir além do tempo. Tanto é que dentro da arquitetura, o que a gente faz, gente? A gente visualiza essa casa pronta, antes dela estar pronta, tá? Então, no processo criativo ali da arquitetura, você, claro que tem todo um processo ali de criação, de projeto, né? É bastante técnico. Tem gente que acha que é só criatividade, só arte, não. É muito técnico. Você vai além do seu tempo e você volta para resolver essa solução no agora. Então, você vai no passado, você consulta e você vai pro tempo para fazer no futuro. Isso é criatividade. Bom, então, Kátia, tá bom, ok, entendi, ótimo, já entendi que eu sou criativo, eu simplesmente não estou exercendo aí a minha capacidade, tudo bem, admito, ok, aceito, né? Como faz? Como faz? Então, vou te falar na prática como é feito, tá? A ciência diz que nós temos dois lados do cérebro, um criativo, um imaginativo e o outro racional, né? Analítico. E é verdade, eu não sei isso como, eu sei como funciona em mim e eu vou te dar esses drives. Então, tem um lado, gente, quando você está num padrão, você não pode mudar para o outro. Se você muda para o outro, você sai daquele. E o racional, o analítico, ele é muito mais, tá muito mais ligado no nosso consciente, né? Então, aquela que você reage de uma forma mais atual. A ciência vai explicar isso, mas eu vou te explicar aqui como funciona na prática. Então, se você estiver pensando
Se você estiver tendo uma visão do futuro, se você estiver na parte da imaginação, se você estiver na parte ali dessa coisa do contemplação, você não pode ir para o racional. Então, por exemplo, se você está olhando ali a folha da árvore, nossa, como que é? Assim, você olha ali os veios. Se você começar a entrar para o racional vai falar assim, não, mas é uma árvore, é só uma árvore, a folha. Ele te tira daquela parte de contemplação e de criatividade. Então, é como se você olhasse qualquer coisa sem o julgamento. Então, estar nesse lado, quando você for pintar, quando você for desenhar, quando você for criar alguma coisa, é estar nesse lado. Então, muitas vezes você vai olhar para a tela, você vai olhar para a parede. Se você entrar no racional, você corta a criatividade, né? Então, geralmente dentro da parte quando eu tô nessa parte de contemplação, de criação, muitas vezes eu tenho ou um cliente ou alguém que está perto de mim e fala assim, mas como que vai ser isso? Vamos resolver dessa forma, vamos resolver daquela outra forma. E eu falo, calma, eu não sei ainda como que vai ser. Então, eu não sei ainda como que vai ser. Então, quando eu pego uma tela, quando eu pego uma parede, as pessoas querem saber o que vai ser. Eu falo, eu não sei ainda o que vai ser. Eu tenho que passar por esse processo criativo para eu saber como que vai ser. Então, eu não sei. Eu tenho que levar ali para o meu cérebro criativo para ele poder trazer. Se eu fosse resolver com o meu cérebro racional, eu ia falar, não, vamos fazer uma linha aqui, um negócio lá, que até ficar bom, porque o meu racional já sabe, já fez várias vezes, mas eu não sei ainda o que aquela parede pode me dar. Então, é você olhar isso, você treinar quando você está analisando e quando você está criando. É diferente. Você saber essa diferença do seu cérebro. E quando você está no processo criativo, contemplativo ali, vier aquela vontade de racionalizar, você fala, não, agora eu estou nesse processo e permita ficar ali. Então, geralmente, essa criatividade, ela não vai acontecer quando você estiver nessa loucura, que tem que ser racional. Não, esse é um lado que você tira um pouco esse lado consciente da reação e você entra nesse lado mais flow, mais contemplativo, que é um lado do seu cérebro, tá bem? O que você vai fazer? Você vai ver além do óbvio. E às vezes você pode perguntar ali para o seu cérebro, peraí, o que é isso, né? Mas espera vir essa resposta mais lenta para você. Ela vem mais lenta. Ela vai lá atrás buscar todo um movimento que tem dentro do seu cérebro e trazer ali para você. A sensação que eu tenho é que a atividade, ela é assim, algo mais suave, né? E às vezes quando a gente está ali no racional, tentando resolver algo com muita rapidez, você não acessa esse tipo de solução. Vou contar como que acontece comigo aqui no dia a dia. Às vezes eu quero resolver alguma coisa e não tenho, por exemplo, né, uma chave. Eu preciso apertar um parafuso e eu não tenho a chave. Não tenho uma maleta de ferramenta, né? Hoje eu moro sozinha, não tenho uma maleta de ferramenta. E eu pergunto assim, nossa, eu só falo assim, vem assim a informação, não, você não tem a chave. E ao mesmo tempo eu falo assim, não, eu vou dar um jeito, vou pensar alguma coisa, espera aí que vai vir alguma forma de eu resolver isso. E só isso, e deixo. E o meu cérebro vai lá e me traz uma solução criativa para resolver aquilo naquele momento. Claro que no caso disso, o ideal é você ter uma chave, procurar alguém que tenha, mas no caso de não ter, você acaba às vezes achando uma outra solução ali criativa. Então, primeiro você tem que admitir que você tem essa capacidade, essas duas diferenças do cérebro e começar a treinar isso, né? Então, às vezes você vai estar olhando para um papel antes de criar, perguntando ali o que você vai fazer e seu cérebro fica falando para você, não, que ridículo isso, você não vai conseguir. Então, você tem que tirar esse lado do cérebro aí, que vai estar te policiando, te trazendo esse tipo de informação.
E a criatividade, ela é lógica, ela tem um caminho da lógica. Então, ela vem para solucionar problemas. A criatividade, ela não vai vir do nada. Ela não vem, ela vem a serviço de solução. Então, ele é uma solução. Como assim, cara? Se você está falando de arte, ela é uma solução. Então, é uma solução para aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma tela, quando você vai fazer uma parede, ela não vem do nada. Você não vai, eu vou pintar aqui do nada. Não, você tem algo antes disso. O que é? Você tem algo tipo assim, eu vou fazer esse quadro, ou uma tela, ou qualquer coisa que você vai criar, ou uma roupa. Você tenha uma base anterior. Você tem algo assim, por exemplo, eu quero resolver essa parede, né? Eu faço muito parede. Então, essa parede é aonde? É numa sala. É para quem? É para uma família. Quem que tá lá? Fulano. Quais são, o que eles querem sentir nessa sala? Daí eu vou anotando tudo isso. São coisas que eu vou ter que resolver com a minha arte. Então, isso é técnico, né? Isso é racional. Então, você vai colocar vários elementos que você vai ter que solucionar com aquela arte. Não, Kátia, eu quero fazer uma arte, nada a ver. Não, mas ela tem um pensamento antes. Que é para você fazer uma coleção, ou para alguém, essa arte, encontrar o dono dela no futuro. Tem sempre uma base de partida antes de você fazer alguma coisa. Então, você vai estar falando assim, essa base de partida é que eu vou fazer uma coleção de signos. Tá, então tem uma base de partida. Eu quero fazer algo livre, quero ficar aí 10 dias pintando livremente. Tem uma base de partida. Então, sempre vai ter essa base de partida. E quando é dentro da pintura que você vai fazer para pessoas, então você já tem a arte que você faz e depois ela encontra o dono. E tem a arte que você vai fazer para alguém. Então, é para um consultório, é para um hospital, é para uma escola. Então, já tem ali uma base onde você vai criar uma solução criativa para aquela parede, enfim. Ela tem que ser, às vezes, acolhedora, ela tem que ser simétrica, não, ela tem que ser mais tom sobre tom. Você já vai ter uma base ali, tá? Então, esse é o primeiro ponto, a base. Então, você tem uma base de partida. Até vou anotar aqui, base de partida. Eu acho que você tinha que anotar. E o segundo ponto, muito importante, muito importante, que esse primeiro você trabalha ali com o seu cérebro racional. Esse segundo, você vai trabalhar com o seu cérebro criativo. O que é? É o pesquisar, né? É o pesquisar. O que você vai fazer? Você vai pesquisar. Você vai colocar dentro da sua caixa craniana aqui, no sua capacidade de estocagem, você vai pesquisar. Como que é essa pesquisa? É olhar sem uma análise. Você só vai olhar descompromissadamente. Então, como que eu faço na prática? Se eu vou trabalhar, eu já faço toda essa base, né? Se é da arquitetura ou se é de uma arte, de uma parede, eu já sei o que a pessoa quer, eu já sei o que eu preciso resolver. Vamos supor, é uma pintura de uma sala de espera num hospital. Então eu já sei já sei o que é aquela pintura, para que vai ser aquela pintura, as pessoas relaxarem, ficarem mais tranquilas. Então eu já sei. Então eu já parti de uma base. Agora eu entro para pesquisa. O que é pesquisa? Eu vou colocar imagens no meu banco de dados aqui. Então eu vou olhar várias imagens. Eu ainda, gente, sou da época das revistas, né? Então eu gosto muito de revista. Então eu vou olhar essas revistas. Cara, você vai olhar paredes? Não vou olhar paredes. Eu vou olhar tudo. Eu vou olhar, às vezes, até uma xícara. Eu vou olhar uma decoração. Eu vou olhar uma estampa de uma colcha. Eu vou pegar essa revista e só olhar. Não vou olhar, olha, isso aqui eu posso usar nisso. Não, eu não vou fazer isso. Eu só vou olhar aquilo para colocar no meu cérebro e vou anotar. Vou fazer um grampozinho ali, um clips, aonde eu gostei.
ou eu vou olhar ali no computador, daí eu vou olhar no banco de imagens, eu vou sair, eu vou estar com o meu cérebro ligado para, ó, captar imagens, eu vou assistir um filme criativo, eu vou olhar por detrás da imagem do filme, eu vou olhar às vezes uma cadeira, eu vou olhar um sofá, eu vou olhar a natureza, eu vou olhar uma folha, eu só vou olhar com os olhos e sem tentar guardar aquela imagem. Se eu pensar em guardar, eu já não guardo. Entra meu cérebro racional. Eu só vou olhar aquele monte de coisa. Eu vou colocar aqui dentro do meu cérebro várias e várias informações. Eu vou olhar as gotículas que saem no banheiro, as gotículas que estão ali escorrendo. Eu vou só olhar aquele monte de imagem. Então, aqui eu estou trabalhando com esse meu cérebro criativo. Depois que você olhou, você vai pegar um papel e vai começar a desenhar, começar a criar. Só que nesse momento ainda você está com o seu momento criativo. Você olha para aquilo com as perguntas que você tem e você vai começar a rabiscar livremente. Porque o que seu cérebro vai fazer? Ele vai pegar esse... Você tem já uma base de partida. Daí ele vai pegar essas imagens que você coletou, ele vai juntar, eu não sei o que o cérebro faz, e ele vai trazer ali para você várias e várias ideias. Ele vai trazer... É tão incrível a nossa imaginação que ele traz várias combinações. Ele traz uma combinação num tom, ele traz as combinações, é incrível aquilo, né? Daí você desenha várias possibilidades, desenha. Daí, depois que você fez isso, essa parte do desenho e todas essas ideias que você teve, que é o mundo das ideias, você parte para o quarto passo, que volta o racional. Você vai pegar todas aquelas ideias e vai agora falar o que eu vou fazer, qual melhor a solução. Daí você vai pegar um daqueles desenhos como mais possível de ser feito, com o mais criativo ali para resolver aquela situação. E daí você vai entrar, você define esse desenho, você vai entrar para o quinto passo, que é onde você vai estar definindo os materiais. Então tá, eu vou trabalhar tinta tal, materiais. Você vai trabalhar as tintas, você vai trabalhar a forma, você vai definir como que vai ser feito. Como você vai definir como que vai ser feito, você entra com o racional. Daí você vai fazer como isso vai ser feito. Eu vou fazer esse processo, esse outro processo, e eu vou finalizar assim, e você tem o desenho final. Então você entra ali pelo processo daí da racionalização, como que você vai fazer aquilo para finalizar aquela obra, né? Então, são esses 5 passos, tá? Primeiro você tem que ter a base, segundo você tem que ter a pesquisa, que é com o cérebro criativo, depois você vai desenhar com esse cérebro criativo, depois você vai definir esse desenho com o seu cérebro racional e depois você vai executar. Então ele tem uma base. Kátia, isso é muito complicado, eu acho muito abstrato, eu não consigo fazer. Bom, se você pinta e você gosta de desenhar, você vai começar a fazer, tá? O gostar de desenhar, o gostar de pintar, não é para todos, tá? Tem gente que não gosta. Então eu tô falando aqui da criatividade especificamente para quem vai estar fazendo esse trabalho, para quem vai estar querendo desenvolver essa habilidade. Então mas você pode usar para outras coisas, mas peraí, você pode falar assim, como que eu posso achar essa solução? Às vezes você quer achar uma solução de como que você vai pensar aqui. Como que você vai colar o seu celular para você gravar uma live e você não tem um tripé? Você pode fazer esse processo também, você pode pesquisar, olhar, ir para o shopping, dar uma olhada, assistir um filme e depois fala assim, pergunta para o seu cérebro, como que eu posso resolver isso? Ele vai trazer isso, é criatividade. E se ele trabalhar todas essas ferramentas que você tem lá no seu cérebro. Então, quando você tem um problema, você pesquisa,
você coloca essas informações, você acha essa solução, daí você vai lá e executa. Então, vou te deixar aqui uma tarefa. Faça hoje um desenho. Pega uma folha, coloca aí numa mesa e desenhe seu primeiro quadro com esse processo criativo. Então, a gente vai ter que... O objetivo, o problema que a gente tem é você desenhar pela primeira vez o seu quadro, se você nunca desenhou, ou você achar uma forma diferente de desenhar aquilo que você faz. Então, é só isso, tá? O que você tem que solucionar. Você pega um papel em branco e você tem que desenhar essa folha A4. Então, você vai fazer isso e deixar aí na sua mesa, na sua escrivaninha. Daí você vai fazer hoje, puxar imagens sem raciocinar, tipo, eu tô vendo esse aqui, então eu vou escrever. Não, você não vai raciocinar, você só vai olhar e deixar de lado. Daí você vai pegar, por exemplo, isso aqui, olhar e deixar de lado. Você vai olhar as coisas que você tem, isso aqui, nossa, olha, só olha com mais atenção, né? Vai no cinema, vai assistir um filme, mas fica sempre com essa olhar detalhes. Olha como que é feito uma garrafa que está lá em cima, olha como é feito ali um livro, olha, tem aqui, ó, tipo, tem vermelho, né? Vermelho aqui, branco aqui, olha só essa parte aqui desse forro aqui de mesa. Então, você vai estar só olhando, tá? Sem raciocinar. E depois, o terceiro passo, você vai olhar para essa folha de desenho e vai pegar um lápis e vai começar a rabiscar. Começa a rabiscar qualquer coisa. E depois você olha para aqueles rabiscos e fala, vou pintar. Kátia, eu posso fazer isso e pode ser que não dê em nada. Tá bom, você está só desenvolvendo aí a sua capacidade cerebral. Perguntas que você tem que se perguntar antes de fazer uma pintura. Qual que é o objetivo da pintura? Qual que é o objetivo de desenho? O que ela resolve? O que vai fazer as pessoas sentirem? Gente, uma arte, a arte é tudo aquilo que faz com que as pessoas melhore seu estado, fiquem mais alegres, mais felizes, ou tragam uma reflexão. Então, a sua arte, ela vai contribuir para o mundo. Uma parede pintada faz muita diferença. Uma parede resolve muita coisa. Então, quando você é o agente dessa parede, quando você faz um trabalho onde a pessoa chega e fala, uau, ou se sente melhor com aquilo, gente, é muito, muito importante, é muito legal isso. Então, você tem que perguntar, minha arte vai resolver o quê? Minha arte vai trazer o que para as pessoas, tá? Então, você tem que fazer essas perguntas. Depois você vai pesquise imagens e você crie algo. Então, é isso. Essa primeira parte da aula da criatividade, ela tem que ser exercida. Então, você tem que treinar a sua criatividade, passando por esse espaço. Tem uma pergunta, vai lá, pesquisa no olhar, tá bom? E depois venha e traga com a tua criatividade essa solução. Então, você vai pro passado, né? Você dá uma olhada em o que é passado, gente. Às vezes, você vai olhar o que já existe, né? Não precisa ir lá no passadão. Você olha, às vezes, uma revista que já foi feita, um objeto, uma xícara, um celular. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui, tá vendo? Olha, você olha só. Isso aqui, às vezes, vai quando seu cérebro juntar todas essas informações, ele vai estar trazendo aí essa criatividade para você, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aí suas perguntas. Eu gosto de responder cada um de vocês. A gente vai ter uma série de lives para a gente estar conversando. E a criatividade é a primeira que você tem que destravar até para que você comece a desenvolver todas as outras habilidades em volta aí
da arte e da criação e do artista que você é. Tem gente que espera uma vida toda para fazer sua arte porque acha que aquilo é só um hobby. Não, sua arte realmente pode melhorar muito, de uma forma bastante técnica, né? A arte, ela envolve aí o processo racional também, de mentalização, de objetivos. Ela não é solta, tem até uma história interessante. Eu tinha, né, essa arte mais solta, assim, que eu, a hora que me dava uma coisa criativa, eu queria ir lá e fazer, e às vezes era de noite, às vezes era em horários assim. Eu tinha essa minha mente criativa desregrada, digamos assim. Ela não tinha, eu não domava ela me domava, né? Então eu vejo que tem muitos artistas assim, eu me inspirei, então só quando tá inspirado. Não, a mente criativa, ela existe, você pode doutriná-la, né? Você pode ali, a hora que você quiser usá-la, você tem. Você não precisa esperar um momento eureka. Você pode produzir esses momentos eureka. No meu primeiro ano de arquitetura, no primeiro foi bom, porque foi muita arte e tal. No segundo semestre, tinha que desenhar os móveis de um apartamento. E daí eu me deparei pela primeira vez com matemática, escala, geometria. Apesar de eu gostar muito de matemática, geometria, né, cálculos, mas o primeiro o difícil para mim foi juntar o desenho com a matemática, porque eu tenho um cérebro muito racional e muito criativo. Como que eu ia juntar o desenho com a matemática? Como assim alguém ia me contar, a matemática ia domar ali a minha criação? Era muito difícil, né? Eu olhava para algo na faculdade, para você entrar na faculdade de arquitetura, você tem que saber desenhar. Então, ou ter noções, né? Então, eu desenhava muito bem. Então, quando eu tive que, só que eu desenhava livre, né? Eu poderia fazer uma cópia, olhar para alguma coisa e desenhar, mas e a hora que eu ia criar, eu queria ter liberdade, eu não queria nada me controlando, né? Como assim? E quando me deram esse projeto para eu desenhar, era na escala. Então eu tinha que desenhar ali o sofá, eu tinha que desenhar a mesa, eu tinha que colocar esses móveis olhando de cima, né, que era uma planta baixa, e colocando ali numa escala. Eu não conseguia entender. O meu cérebro não aceitava, era meio rebelde. Então eu desenhei assim, deslocado, eu nem admiti essa possibilidade. Foi horrível o meu primeiro projeto. E o meu amigo, grande amigo Juca, João Pedro, um arquiteto muito legal, top. Ele assim, ele falou assim, Kátia, olha só o que você fez, não é assim. E eu, revoltadíssima com a professora. Daí que eu entendi da escala, daí que eu entendi que a criatividade, que a arte, que esse movimento, quando você junta a resolver algo, você dá um salto muito grande. Então é a arte pela arte, só esse impulso de desenhar e pintar. Não, é o impulso de desenhar e pintar que é maravilhoso, mas ele vem a serviço de alguma coisa. Então, quando eu compreendi o olhar de cima, né, a que tem uma escala, uma referência a outra, quando você vai à escala humana, né, quando você faz todo esse estudo e esse entendimento que a arte desde muito tempo, ela não é a arte pela arte em si, ela sempre tem um objetivo por trás, ou de retratar uma situação, ou de levar uma mensagem, ou de melhorar a vida das pessoas, né? Que a arquitetura é também isso. E foi muito interessante. Então, se você tem a sua arte também assim, desregrada, que não quer, saiba que você pode ter um domínio sobre ela, né? Você pode aí usar ela
para melhor para você, sem precisar ficar assim nessa coisa muito louca, tá bom? Então, tenham todos um excepcional dia e amanhã a gente vai voltar com uma coisa muito interessante, que é um tema muito interessante, que faz total sentido nessa jornada do artista, que é a visão progressiva dentro da arte. Isso a gente usa muito, 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 mas começando com essa chave de hoje, que é a criatividade. Até mais.